Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui conversando, aprendendo, comentando sobre as cartas de Paulo e nós estamos estudando Efésios. E aí eu vou pedir para a irmã Rosângela fazer uma oração para a gente estar iniciando aqui os nossos trabalhos. Irmã Rosângela? Amém. Paz, Senhor, a todos. Me ouve bem? Sim. Tudo certo? Então vamos orar. Grandioso Deus, estamos aqui, ó Senhor, reunidos, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, por disponibilizar, Senhor, irmão Marcelino, irmão Edgar, para nos orientar, Senhor, para nos falar da sua palavra, Deus, para mais conhecimento, Senhor. Que o Senhor abra, Senhor, os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que possamos, Senhor, e também a nossa mente, para que possamos gravar tudo aquilo, Senhor, que é dito pelo Senhor, meu Pai. Pai, obrigada pela vida de cada um. Obrigada, Senhor, pelo culto de hoje. Já agradeço pela palavra, para quem vai ministrar. Que o Senhor possa abençoar grandemente, Pai. Muito obrigada por tudo. E abençoe cada irmãozinho aqui, aqueles que entraram, que não puderam entrar. Que o Senhor possa estar abençoando cada um, em nome de Jesus, Pai. Obrigada. Amém, Jesus. Amém? Amém. Obrigado, irmã. Então, nós estamos aqui na carta de Paulo aos Efésios, né? É a quinta carta. Nós estamos na fase da leitura, né? A gente já falou de várias coisas, a gente já comentou que ele estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta. A gente sempre deixa esse mapinha para o pessoal dar uma olhadinha, que é interessante, para saber aonde Paulo fez as viagens dele, a região pelas quais ele passou, e aonde ele escreveu a cada carta, onde que ele estava quando ele escreveu, né? Temos a sequência aqui cronológica das cartas, quando ele escreveu, porque a que a gente tem na Bíblia não é uma sequência cronológica, conforme a gente já aprendeu, ela está uma sequência de tamanho, né? Eu sempre deixo esse quadrinho aqui. A gente conheceu bastante Paulo, a gente falou também sobre Éfeso, o que estava acontecendo na época, quem eram as pessoas, enfim. E aí a gente entrou na leitura. E aí a gente leu aqui o capítulo 1, e no capítulo 1, né, ele faz a saudação, e aí ele já entra em dois bloquinhos, né, no capítulo 1. Ele fala, no primeiro bloquinho, ele fala do projeto de Deus. Ele fala, quando ele comenta aqui, as bênçãos de Deus em Cristo, ele fala do projeto, do plano de Deus, ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui nesse primeiro bloquinho aqui do capítulo 1. Ele fala que Deus nos elegeu, que Deus nos adotou, que Deus nos aceitou. E ele também falou para que Deus nos elegeu, né? Para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis, ele disse. Para que Deus nos escolheu? E aí, através do Filho, ele também fala do Filho, ele nos redimiu, ele nos perdoou. E através do Filho, ele também revelou a sua vontade. Então, Deus revelou a sua vontade em Cristo sobre o que ele desejava da gente. Então, Deus gostaria que fôssemos a sua herança, né? Então, a gente já mostrou isso aqui. Paulo falando conosco, onde Deus revelou a sua vontade em Cristo. E aí ele fala do final também do Espírito Santo. O Espírito Santo nos selou. Então, Paulo mostrou aqui nesse primeiro bloquinho o projeto de Deus, onde Deus nos escolheu, onde Deus fez o seu plano, ele executou no Filho, em Jesus, e nos selou no Espírito Santo. E aí ele veio na sequência, aqui no capítulo 1, a oração, ele fez uma oração. E essa oração, muito audaciosa, né? Eu usei esse termo, é uma oração muito intensa, que a gente estudou bastante. O que ele fez essa oração? Ele pede o quê? Ele começa aqui dizendo, eu conheço a fé que vocês têm, conheço a fé que vocês têm e o amor que cada um tem para com
os seus irmãos, para com os santos, ele menciona aqui, né? Eu conheço essa fé. E, a partir dessa fé, ele não cessa de orar pelas pessoas. Para quê? Para que Deus traga a sabedoria que vem do alto, para que Deus traga a revelação, para que Deus traga esse conhecimento a nós. Essa sabedoria que vem do alto não é a sabedoria daqui nossa normal. É a sabedoria para que a gente tenta entender o nosso mundo sobre o olhar de Deus, não sobre o nosso olhar. Para que a gente entenda qual é a riqueza do que nós ganhamos. Essa é a oração de Paulo que a gente viu. Qual é a riqueza que nós ganhamos? Qual é o chamamento que nós temos a partir dessa revelação, a partir de Deus ter nos colocado como seu filho? O que ele espera de nós? Qual é o nosso chamamento? Qual é o nosso futuro? Qual é o nosso propósito? O que nos aguarda? Qual é o galardão que nos aguarda? Qual é a coroa que está reservado para a gente lá na frente? Paulo diz isso, ele ora para que a gente entenda isso, que nós somos a riqueza de Deus. E Paulo também, nessa oração, ele fala para que Deus também, além dessa sabedoria, ele nos dê poder. Ele nos dê poder, e esse poder que ele está acima do mal. Esse poder em Cristo, ele coloca, assim, ele está acima de tudo. E ele colocou Jesus com esse poder para ser o cabeça da igreja e deu para nós, que somos o seu corpo, para que nós tenhamos a plenitude. Então, essa foi a oração, primeira oração no capítulo 1 que Paulo já fez. Aí nós entramos no capítulo 2. Entramos no capítulo 2, e aí Paulo fala da execução do projeto. Então, no capítulo 1 ele falou do projeto, e no capítulo 2 ele vem falar da execução do projeto. Ele fala desde o pecado lá atrás até a salvação pela graça. Então, ele já começa dizendo, bom, lá atrás a gente era o quê? Estávamos mortos em nossos delitos, nós éramos filhos da desobediência. A gente estava segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade, segundo os filhos da desobediência. Então, isso era no passado, né? Éramos filhos da ira. Aí a gente comentou ainda aqui no capítulo 2, grande mas, né? Mas Deus rico em misericórdia, ele nos deu a vida em Jesus. Então é isso que Paulo vem mostrar, a execução desse plano, que é essa salvação em Jesus. E aí ele mostra que através da misericórdia de Deus, nós temos a salvação segundo a sua graça. E aí a gente fez, né, ainda no capítulo 2, a gente leu aquela parte que é muito conhecida, onde a gente fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E essa graça, ela não vem de nós, é um dom de Deus, não é de merecimento, não é de obras, para que ninguém se gloria. E aqui Paulo deixa isso muito claro, mas ele ressalva aqui essa questão das obras. Não é de obras que não é pelas obras que nós vamos ser salvos, mas aqui no versículo 10 ele já explica que nós somos feituras do Jesus que foi criado, né? E através de Jesus que nós somos salvos, e nós fomos criados feitura dele para quê? Para as boas obras. Então, já no versículo 10, a gente já viu isso, que Deus já preparou essas boas obras de antemão para que a gente andasse nela. Então, aqui, quando a gente leu essa parte aqui, a gente frisou bem que essas boas obras já foram preparadas por Deus para que a gente andasse nela. Então, quando Paulo ora para que a gente conheça melhor Deus, para que a gente conheça esse projeto, para que a gente conheça, a gente com nossos olhos espirituais, a gente enxerga essa riqueza, a gente tem que entender quais são essas obras. Por isso a gente sempre fala da importância do conhecimento da palavra, para que a gente saiba quais são essas boas obras, para que a gente tenha que andar. Então, isso aqui foi muito importante também no capítulo 2 que a gente viu, e no segundo bloco do capítulo 2, que a gente estava comentando domingo passado. Hoje a gente vai ler de novo, porque faltou
ainda algumas observações, e aí no capítulo 2 ele fecha essa questão aqui de que agora houve uma mudança, houve uma união entre os judeus e não judeus, entre judeus e judeus. Não existe mais separação entre os povos. Por quê? Porque essa graça, essa salvação é para todos. Então, se é para todos, agora ele vem explicar que existia uma separação e que agora não existe mais e que essa salvação é para todos. Então, eu vou ler de novo aqui, a gente leu domingo passado esse bloco, o segundo bloco do capítulo 2, mas ficou ainda algumas coisinhas para a gente focar, a gente conversar. Então, eu vou ler aqui, acompanhem comigo esse capítulo 2, do versículo 11 até o 22, que a gente vai depois reforçar alguns pontos. E depois, no capítulo 3, olha só que bacana, Paulo, as cartas de Paulo são muito bem estruturadas, isso não dá para a gente negar, né? E no capítulo 3, ele já vai falar sobre o mistério do evangelho, essa revelação que ele tem, ou vai falar do apostolado dele. Mas isso é uma sequência aqui dessa leitura. Vamos ler esse capítulo 2, acompanhem comigo, do versículo do 11, nós vamos ler até o 22, rapidinho, só repassar alguns conceitos que a gente já viu e vamos terminar o entendimento aqui, porque é muito importante esse segundo bloco do capítulo 2. Por isso até que eu já contei toda essa historinha para ficar o contexto na nossa cabeça. Então, vamos lá. Então, ele já falou dessa salvação, que agora é em Jesus, né? Está falando do projeto dele, do que ele espera da gente, nós como os cristãos, só que agora ele vai falar dessa separação que não existe mais, tá bom? Versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, mais de novo aqui, né? Mas, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximado pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela, pela cruz, a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também ao que estavam perto, porque por ele, ambos têm acesso ao Pai em um Espírito. Assim, então já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Olha só que interessante, hein, pessoal? Então, aqui que a gente parou no domingo passado, aqui nesse finalzinho, então vamos concluir esse assunto aqui. Então, só para a gente lembrar, o que ele está falando aqui? Outrora, existia dois grupos, né? Judeus e gentios, circuncisos e incircuncisos. Mas, em Cristo, agora, não existe mais essa separação. Então, ele já está falando que de todos os dois povos foi feito um. Foi derribada a parede da separação. Então, a inimizade, ela não existe. Então, não existe mais aquela guerra, aquela separação, né, que antigamente existia. Né? Existia aqueles conflitos, né?
Agora, a gente, aqui no versículo 15, é muito importante até frisar esse versículo 15. Quem está acostumado a fazer risquinho na Bíblia para lembrar de coisas futuramente, esse versículo 15 é muito importante riscar ele, porque é um fundamento que Paulo vem falando, que a gente aprende em todas as cartas, é sobre essa questão. Está escrito que aboliu na sua carne a lei dos mandamentos da forma de ordenança para criar em Cristo um novo homem. Porque aqui é uma ruptura, é uma nova aliança. A partir de Cristo é um outro jeito de pensar, é uma outra forma, é uma nova aliança que já estava previsto nas Escrituras. Então, quando Paulo fala que tem um monte de coisinha a mais que estava lá na lei, que não precisa mais, que fez parte só naquele período, é nisso que ele quer dizer. Não tem mais que ficar fazendo marcas, fazendo circuncisão, não precisa mais ficar fazendo sacrifício, porque o principal sacrifício e único e definitivo já foi feito. Alguns rituais não têm mais sentido. Quando ele vem explicar tudo isso, não só nesse versículo 15, mas tem várias passagens na Bíblia que ele vem explicar isso para a gente. Inclusive, né, pessoal, a gente sabe que muitos judeus, né, que não aceitaram Jesus, eles eram muito realmente focados ali nas regrinhas, na lei, e eles achavam que Jesus ele estava contrariando ou estava indo contra algumas coisas, né? Assim como até foi pregado, né, essa última vez foi pregado lá pelo pastor Vani, né? Jesus foi rejeitado, né? Ou não foi compreendido por muitos judeus, né? Enfim, aqui a gente está dizendo, Paulo está dizendo para nós, né, que não existe mais isso. Agora somos todos um só. Não existe mais o povo judeu e o povo gentil. E sim, existe uma salvação, uma graça que é para todos, para todos. É isso que ele vem falar, que é intermédio da cruz, essa inimizade, ela caiu. Esse versículo 15 é importante. E a gente já comentou isso, eu estou reforçando. E ambos temos acesso ao Pai. Então, veja bem, o véu foi rompido, não tem mais aquele processo que tinha antigamente para você ter uma vida com Deus. Agora o acesso é direto através de Jesus. Paulo deixa isso claro. E agora ele vem falar da construção da igreja. Então a gente estava falando do projeto de Deus, e aqui quando Paulo vai começar a falar da igreja, por isso isso aqui é fundamental a gente entender. A igreja ela vai ser fundamentada em Cristo. Não tem mais aquilo, não é mais virar judeu, não é mais fazer aquilo que era feito antes para ser o povo de Deus. Não. Então, aqui no final, ó, a partir do versículo 20, gente, é que a gente vai dar um foco hoje, a partir do versículo 20, Paulo vem falar sobre o quê? Ó, edificando sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus. Então é assim, como agora não existe mais essa separação, quem é o fundamento da igreja? Jesus. Então é aqui que Paulo vem dizer isso para a gente. Então a igreja ela é formada por todos que têm essa fé em Cristo. Não importa, não existe mais. Ele fala assim no 19, não tem mais peregrino, não tem mais estrangeiro. Todos somos concidadãos e sois da família de Deus. Ó, versículo 19. Sois da família de Deus. Não tem mais estrangeiro, peregrino, não tem mais distinção. É para todos. Só que, ó, o versículo 20, 21 e 22. Muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque essa nova igreja em Cristo, ela vai ser edificada sobre um fundamento, que não é sobre aquilo que estava no passado. Então, Cristo é essa pedra angular. Cristo é o fundamento da igreja. Cristo é essa base da onde a gente vai construir a igreja, que é todo o plano de Deus que a gente acabou de falar.
Nós somos os membros e Jesus é a cabeça da igreja. A gente acabou de ler isso. Então, quando está falando aqui que a pedra angular é Cristo, e é sobre isso que nós vamos nos edificar, olha só como que tem no versículo 21. Todo edifício bem ajustado. Eu até grifei aqui, pessoal, bem ajustado. Bem ajustado. Porque assim, então veja bem, se Cristo é a pedra angular, e é sobre isso que a gente vai construir o nosso edifício. Mas tem que ser bem ajustado, não pode ser meia boca, não pode ser de qualquer jeito. É bem ajustado. Nós temos que ter realmente, então, essa oração de Paulo, para que a gente tenha esse entendimento, para que a gente tenha esse conhecimento, é para que a gente comece a formar a nossa igreja bem ajustada, para que a partir desse fundamento que é Jesus, nós vamos construir a nossa igreja bem ajustada. Bem ajustada é adequado ao que é a palavra. É a que a gente entenda direito o que se espera de nós. Porque senão nós vamos tentar edificar sobre esse fundamento o quê? Por isso que eu grifei aqui, nesse versículo 21. Esse edifício ele tem que ser bem ajustado. Não podemos, ainda que seja sobre esse fundamento, a gente montar o nosso edifício meia boca, de qualquer jeito. Não. Por quê? Porque ele fala assim que tem que ser bem ajustado. Olha lá, a pedra angular é Cristo, na qual todo edifício bem ajustado vai crescer para quê? Para santuário dedicado ao Senhor. Olha só. Tá vendo? Toda vez que a gente lê a Bíblia com esses entendimentos, com essas reflexões, com essas nossas conversas aqui, tudo bem que eu falo mais que todo mundo, mas a gente vai entendendo melhor a obra, a gente vai entendendo melhor o que Deus espera de nós. Então, olha, veja, ó, o edifício bem ajustado, para que ele vai crescer para ser um santuário dedicado ao Senhor. Parece simples, né, a definição, mas ela é profunda. Pode falar, pastor Vanderlei. Está no mudo, pastor. Aí. Aqui nesses versículos, Paulo está mostrando o que para nós, né? E para eles também. Que existiam dois grupos de pessoas, né? Gentios e judeus. Então, agora, por quê? E os judeus, pela sua lei, e só quem entrava no lugar santo do santo era o sacerdote. E Paulo está dizendo, agora não tem mais isso, porque o véu foi rasgado. Agora, de dois grupos, de dois povos, se tornou um povo. Mas através do quê? Do sangue de Jesus, que diz lá em Hebreus 10, 19. Olha só o que diz lá em Hebreus 10, 19, fala assim, ó, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, agora está dizendo que através do sangue de Jesus, esses dois grupos de pessoas, ou dois povos, se tornou um povo. Olha, então nós fazemos parte desse povo, né? Aleluia. E quando você falou do edifício, eu fiquei pensando, edifício bem ajustado. Naquela época, olha só que coisa, estava falando para o quê? Para o nosso presente de hoje, né? Um edifício bem ajustado. Nós sabemos que qualquer edifício bem ajustado, se não for bem ajustado, cai. Por quê? Tem que ter o plumo, né? Tem o nível e o plumo. Então, é vertical e horizontal. Nós temos que estar bem na parte vertical e na parte horizontal. Olha que coisa maravilhosa. Naquela época já falou do nosso presente. Um edifício ou uma casa que está sem edificação, está torta, bate um vento e já cai. Mas nós, para a glória do Senhor, o nosso edifício, que somos nós estamos aplumados pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Amém. Edgar? Amém. Nós temos aí, imagine a dificuldade, né, daquele povo, imagine os hebreus ali, o povo, né, os judeus estavam com uma convicção tão forte daquilo que eles viveram durante milhares de anos, ali, durante muitos anos, né, não milhares, mas muitos, não, há muitos anos vivendo aquela convicção de que ainda ia chegar o Salvador deles, ainda está, né, o Messias está para chegar, e eles têm
Imagine quebrar toda essa tradição de 5, 6 mil anos ali, tantos mil anos, aquela tradição que foi passada de pai para filho, como é sendo né, a correta para eles. E aí chega o povo do caminho, né, de Cristo ali, e começa a contar a novidade, né, a nova aliança, tal que foi. Então, para eles era muito difícil essa aceitação, né? E já os gentios ouviam e achavam aquilo mais, puxa, olha, isso é tão bom, né? Então eles conseguiam entender essa quebra dessa lei como algo muito bom, né? Algo que veio de Deus. Então parecia mais fácil, né? Você falar para esse povo gentil do que para esse povo, né, hebreu ali, porque eles conseguiam entender, né? E aí a gente tem aí também outra coisa que eu queria comentar, essa questão do peregrino, né? Ele tem ali, ele é citado em alguns outros textos também, né? Você vai encontrar em Hebreus, você vai encontrar em Pedro, você vai encontrar em Crônicas, você vai encontrar esses textos falando dos que somos peregrinos, né? Aí se você for buscar também na origem da palavra peregrino, você vai usar peregre lá, que seria assim, alguém que através, né, o pere, né, através, e egre do campo, né? Então seria através do campo. Então você caminha pelo campo. Então enquanto você é peregrino, você caminha, mas você vai caminhando por esse campo, indo para um outro campo que seria a sua morada celestial. Então você continua caminhando nesse campo. Você tem uma função, né, como peregrino nessa terra, né? Você vai semear, você vai, né, ajudar muitos a semear, você vai ser um agente transformador, né? Não é que você tô caminhando pela terra, mas não sou daqui, então não quero saber de ninguém. Tem gente que pensa, eu sou de Deus, eu sou do reino de Deus, eu vou para Deus, então enquanto eu estiver aqui eu não quero saber. Não, você tem uma função de peregrino nessa terra, em que você caminha pelo campo, né? Você através desse campo você semeia e faz com que pessoas também venham a ser impactadas, né? Então você tem função. Não fique esperando o reino de Deus, sabe, quando você estiver com Deus. Não, é agora, né? Lá na frente vai ser onde você vai chegar. Mas você é peregrino, você caminha pelo campo. Então, assuma essa função, né? De semeador da palavra, de incentivador, de aquele que leva através desse caminho de peregrino, né, as boas novas. Então, não seja negligente quanto à palavra. Ah, eu já vou para Deus mesmo, então essa terra que está perdida, toda bagunçada, toda, eu não quero nem saber. Não, né? Você tem função, né, importantíssima aqui. Né? É isso aí. Amém. E aí, só complementando aqui esse finalzinho, né, do versículo 21 e 22, né, quando a gente está falando que a gente tem que se construir, né, esse edifício bem ajustado, o para quê é muito importante, né? E o porquê também é muito importante para a gente entender isso. Então, quando ele fala aqui, ó, que quando é bem ajustado, ele cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, isso daqui é muito, muito forte. Quando a gente fala que nós temos que ser santuários dedicados ao Senhor, né? Porque ele fala assim, ó, no 22, ó, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. A gente está falando sobre isso, Paulo está nos ensinando muito também sobre o Espírito Santo habitar em nós. E ele fala muito sobre nós sermos santificados, nós sermos preparados, nós sermos limpos, porque nós temos uma grandiosidade aqui para ver, né, para a gente, né? Nós vamos ter o Espírito Santo habitando em nós, o Espírito Santo usando nós, o Espírito Santo revelando coisas a nós. É algo assim tão maravilhoso que Paulo ele fica frisando essa maravilha. Tanto é que no próximo capítulo ele vai falar que é muito grande que a gente não entende. Né? A gente vai ver isso no próximo vídeo. É tão grande que a gente não entende. Então a gente precisa colocar esse entendimento aqui da nossa necessidade de estar bem ajustado, de estarmos purificados, porque nós estamos prestes a serem o que o Espírito Santo habite em nós. Então, Paulo deixa isso muito, muito forte, né? E aí, aqui ainda no começo, quando ele começa a falar dos gentios, né?
ele fala assim, né? Vós, gentios, vocês não tinham, vocês estavam separados, né? Vocês estavam separados da comunidade de Israel e vocês estavam estranhos às promessas de Deus. Vocês não tinham esperança em Deus. Vocês não tinham nada, né? Vocês, gentios, vocês não tinham noção do que estava para ver. E agora, gente, quando a gente está falando do próximo passo, como é que a gente leva esse evangelho para esses gentios? E pessoal, e hoje nós temos esses gentios até hoje. Nós temos muita gente que está aí sem saber, sem conhecer essa maravilha, está alheio, está estranho às promessas, não tem conhecimento da palavra, não tem esperança, não tem Deus. Então, até hoje, nós temos esse povo, e só que agora a gente evangelizar é isso, né? É levar isso tudo aqui, é entender, né, conhecer, e levar para os gentios. Olha só, e aí, e Paulo, aqui ele está falando para os judeus, tá? Que existe esse povo, existe esse gentio, e que eles fazem parte do plano. E que é nossa função, e ele vai falar também isso, um pouco, e é dele também, levar isso para os gentios, porque agora tudo é um só. Edgar? Tem umas coisas bem interessantes aí, quando do 20 até o 22, aí falando dessa questão da pedra fundamental, né, da pedra angular. A gente nós já vimos em outros livros aí sobre a pedra angular, né, já estudamos um pouco, mas é sempre bom lembrar, né, de que aquela pedra que está naquele arco, aquela pedra central, ela sustenta todo o arco, ela tem toda a força, a sua força está apoiada nessa pedra angular, onde ela resiste e ela aguenta. A pedra angular também na quina entre as duas paredes, né? Que ela tem ali a função de junção, né? E onde você fixa as duas paredes, onde ela apoia, né? Então, você é parede, você é parte dessa igreja, onde você apoia nessa extremidade ali, e ela te dá a firmeza para poder construir, né? E como se fosse lá onde você enche com concreto no canto da parede ali, né? E isso tudo dá essa força, né, que a gente tanto precisa buscar, né? E outras coisas que a gente também pode estar na questão eu lembro sempre de um posicionamento de um pastor que comentou sobre isso, eu achei interessante. Quando você tem vários tijolos, você tem lá 1000 tijolos, eu compro 1000 tijolos lá no depósito e coloco aqui no meu quintal de casa. Depois fala, de uma hora eu vou construir. Um dia eu vou construir. E aí, se você não construir durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, o que vai acontecer com esses tijolos? Como eles não estão fixos, não estão firmados, não estão entrelaçados, não tem ali o acabamento, não está bem firme e tal, e bem ajustado, o que vai acontecer? Vai ter bicho por dentro, vai ter escorpião, vai ter barata, vai ter todo tipo de problema, vai se acumular entre esses tijolos que não estão firmados, não estão entrelaçados, não estão bem ajustados. Quando você ajusta todos esses tijolos, essa forma que está bem ajustada em Cristo, está ajustada na pedra angular, ou está naquela quina onde fortalece ali, onde prende as paredes, isso tudo, quando está bem ajustadinho, não cria bicho dentro, não cria insetos no meio entre um tijolo e outro, não cria problemas, né? Então, você precisa estar ajustado, precisa estar nessa edificação e precisa estar edificando de uma forma correta, não deixando espaços entre um tijolo e outro para criar bicho, né? Para criar problemas. Então, é como se você não estivesse fora de uma construção e não ajustado, né? Então, dá para usar essa analogia de tijolos ou de construção para a sua vida. Se você tiver alicerçado, fundamentado ali na pedra angular, isso não vai criar bicho na sua vida, não vai ter nada que, sabe, vai corromper isso tudo, né? E não vai dar margem para que entre nada na sua vida de errado. Mas se você tiver só amontoado no quintal, mexe lá para você ver daí 1 ano, 2 anos, 3 anos. É puro bicho, é puro inseto, é puro problema, né? Então dá para fazer essa analogia com isso que ele fala do bem ajustado, né? E que você é um templo, né? E você é a habitação de Deus, né? E como uma habitação de Deus cheio de bichos e se você empurrar, cai a parede. Então não existe isso, né? Isso é legal. Pastor? Tá mudo.
Interessante quando ele fala aqui sobre a pedra, né? Se você começa a fazer um edifício sem um fundamento, não consegue nem levantar, logo bate o vento, cai, né? Mas também tem outra coisa, às vezes tem a pedra, você começou muito bem o edifício, vai crescendo o edifício. E se o edifício aqui, nós observamos, não tiver aplumado, né? Aplumado também pode cair. A pessoa tem Cristo, mas o quê? Não se cuidou da sua vida. Aí eu fiquei pensando, o que impede, né, de eu estar bem ajustado, né? O que impede, né? Então, nós sabemos que as coisas que o mundo traz para a minha vida, traz para a vida da igreja, as coisas erradas que acontecem, isso aí são o quê? Empecilho que não deixa estar aplumado. Mas é importante o quê? Quando eu falo do plumo, quando você tem que fazer o quê? Passa o plumo na sua vida. Veja a sua vida como está. Está meio torta ou não? Se estiver torta, vamos endireitar e vamos crescer, porque nós somos o quê? Olha, edifício de Deus. Nós somos, olha a coisa, a responsabilidade e o prazer, né? Somos o quê? Morada de Deus. Imagine como que está a minha morada, que é chamada morada de Deus. O que está comigo? Deus está comigo realmente? Está sendo minha morada ou não? Amém. 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 Edgar? Amém. Você pode até fazer outra brincadeira aí com as palavras, até mostrando que nós somos os tijolos, né? E a palavra, né? O Novo Testamento e o Velho Testamento são os que compõem ali a argamassa, aquilo que nos une, né, a Deus, e aquilo que dá o acabamento também como proteção para a chuva forte, para o vento, para tudo, né? Então, as intempéries da vida não vão corroer esses tijolos, porque você tem aquela argamassa protegendo a parede, e você está unido um com os outros, uns com os outros, que somos nós os tijolos, né? Então, nós estamos fortalecidos pela fundação, né? Pelo alicerce, que é Cristo, ali o fundamento. Nós temos essa argamassa que nos une, né? Nós somos os tijolos, a argamassa que está nos unindo em Cristo ali, né? E essa proteção toda que tudo isso dá, que seria o reboque, né? Vamos dizer assim, para todas as intempéries da vida. Então, são várias maneiras de você entender, né? De uma forma mais simples, né? E também ficar lembrando disso a cada momento. Olha, tem alguém me protegendo. Eu estou unido com os irmãos. Eu sou mais um tijolo desse templo, né? Então, isso é bem interessante. E ele fala de uma maneira didática ali, né? Sim, e aí também eu queria até comentar o comentário do Milton, que colocou aqui, que é a verdade, né, Milton? Que nós temos também que tomar um certo cuidado, porque assim, a gente tem que estar sempre bem preparado e bem alicerçado em Cristo, porque muitas vezes o próprio Espírito Santo, ele vai nos ajudar, ele vai nos direcionar, ele vai nos conduzir. Só que às vezes nós às vezes não estamos bem preparados e nós às vezes não deixamos que o Espírito Santo atue, e às vezes esse esfriamento, esse desvio faz a gente usar um material ruim, por exemplo, né? Você está edificando, está usando um cimento que não é bom, usando uma areia que você não prestou atenção na hora de construir lá o seu muro, você não entendia muito bem do assunto e pegou todo o material errado e está construindo lá para o lado errado, para o lado torto. Muitas vezes, o Espírito Santo, ele atua na nossa vida, ele quer nos direcionar, ele nos relacionar conosco, mas cabe a nós estarmos purificados, cabe a nós estarmos alicerçados, como o Milton disse, ali em Cristo, para que o Espírito Santo atue na nossa vida. Porque ele direciona, muita gente está com dúvida, mas se a gente tiver uma união, uma comunhão, uma intimidade forte ali com Jesus, o Espírito Santo ele vai estar ajudando a gente, sim. A gente não pode ficar no mais ou menos, a gente não pode ficar esfriando e desviando os caminhos, para que a gente não acabe pegando aí um material ruim para construir a nossa, o nosso edifício, né? Bom, agora, pastor, quer comentar? Você falou uma coisa interessante sobre o material ruim. Aí eu estava pensando,
como que nós vamos descobrir se o material é bom ou o material é ruim? Como nós vamos descobrir? Entre tantas coisas, é participando da escola dominical, né? Aí nós vamos saber se é bom ou ruim, porque estamos aprendendo na palavra. E como disse, se você coloca um material ruim para fazer um edifício, não vai ficar em pé, não. Então, é por isso que é importante esse material que nós estamos aqui, usando que é a palavra de Deus no ensinamento. E é muito fácil, às vezes alguém vem e vende que aquele negócio, vai por aqui, pode usar isso aí, confia em mim, e você não tiver bem preparado, você começa a entrar aquilo faz sentido, você começa a entrar naquela ideia, você pode até comprar esse material achando que é bom, e não é bom. Quando você vai ali olhar mesmo a fundo, você vê que não era tudo aquilo, né? E a gente tem muito, eu costumo chamar que a gente tem muito papo de vendedor aí que a gente precisa validar. Para a gente não estar comprando qualquer coisa, não, porque a nossa vida espiritual ela tem que ser construída, né, bem ajustada. E com bom material, né? Com bom material. Porque tem pessoas aí, não julgando, mas estão vendendo material quase estragado. Isso acontece muito quando se enxertam textos, né, na própria palavra, né? É o texto no contexto, né? Então, muita gente começa a mexer com... hoje é muito comum, até versões de Bíblias, né? É muito comum você ter uma versão de Bíblia que começa a desviar um pouquinho do sentido original, né? Há de se tomar muito cuidado. Tem gente competente, tem gente responsável cuidando de textos bíblicos. E tem gente que está fazendo... Eu posso muito bem pegar uma versão, a Bíblia, não posso, né? Mas se eu resolvesse ter uma fé sobre isso, eu pego uma Bíblia e reescrevo ela. Eu pego essa Bíblia, jogo no... Bom, deixa para lá, né? Mas eu vou lá e coloco lá num formador de textos automático, ou eu mesmo posso reescrever essa Bíblia, segundo Edgar Morelli. E começo lá, eu leio um texto bíblico e vou parafraseando esse texto e vou escrevendo conforme meu prazer, a minha vontade. E isso gera uma nova Bíblia, que tem como base a Bíblia, mas há uma deformação ali no texto original. E, por vezes, até o próprio texto original não encontra palavras, né? O texto de hoje em dia não encontra palavras no original, então ele também vai se adaptando, né? A língua portuguesa. Imagine você pegar um texto já adaptado e fazer uma readaptação. E uma readaptação, quando vai ver, você está já com o texto segundo o Marcelino, segundo o pastor Vanderlei, segundo... Né? Daqui a pouco você tem uma Bíblia sua, e que começa a desviar dos caminhos. Aí a pessoa, mas eu estou seguindo a Bíblia. Calma lá, cara pálida, que Bíblia você está usando, né? Então a gente Vamos ver que marca ela é. Que marca é essa daí. E tem Bíblias por aí no mercado, que são segundo... Né? E aí começa, principalmente às vezes até Bíblias de estudo, que além do texto, existem conotações, existem anexos ali que levam você a pensar diferente do que o texto está falando. Então induzem você ao erro, né? E por irresponsabilidade de quem escreve. Isso é comum, há de se tomar muito cuidado, muito cuidado. Nem tudo que reluz é ouro, vamos dizer assim, né? E às vezes parece tão bonito, mas está desviando a atenção do original. Então, a gente tem que estar fundamentado, como a gente falou aí, comprar cimento bom, né? Ter uma areia boa, não é uma areia de praia que você vai pegar lá e jogar no meio do cimento, e aí a gente precisa tomar cuidado, porque a construção vai subir. De repente ela está gigante, ela começa a trincar e pode levar muitos a morrer, né? Pode levar à morte, né? Muitos, né? Então, literalmente, leva pessoas à morte, e é um texto que parece fundamentado no original, nos originais. Muito cuidado, né? Tem que ser zeloso com a palavra, né? Zeloso com a palavra, esse é o termo. Como Paulo sempre foi, né? Como Paulo sempre foi. Como Paulo sempre foi. Bom, e aí, agora, entrando no capítulo 3, o que eu vou pedir? Nesse primeiro bloco aqui, é bacana aqui, porque Paulo vem falar de um mistério, e ele vai falar também da vocação dele, do apostolado dele,
E depois ele vai, ainda nesse capítulo, orar novamente, ele vai ter outra oração daquelas que a gente chama, né, audaciosas e importantes. Nossa, muito legal esse aqui, esse capítulo 3 também. Bom, como a gente já está no fim, o que eu vou fazer? Vou ler rapidinho aqui esse primeiro bloquinho, e para domingo que vem, eu vou fazer umas perguntas. Eu espero que os irmãos leiam esse capítulo 3, porque a gente vai, eu vou perguntar, não que seja uma prova, tá? Não vou reprovar vocês, não, mas que a gente vai pensar um pouco sobre esse mistério. Isso aqui, às vezes, é base até de tese de pessoas em grandes cursos aí, sobre esse mistério que nós vamos falar aqui no capítulo 3. Não vou falar agora, então. Só vou ler, tá bom? Vou ler aqui, ó, porque nós temos poucos minutos. Vou ler aqui do versículo 1 até o 13. A gente vai falar sobre esse mistério, sobre o ministério de Paulo, sobre o apostolado dele, né? E depois disso é que vem a oração do 14 ao 21, que é uma outra oração bacana. Vou ler aqui, do 1 até o 13, tá bom? E em casa vocês vão refletir sobre isso para a gente conversar domingo que vem. Bom, aí vem lá, Paulo, Efésios 3, do versículo 1 ao 13. Inclusive, esse versículo aqui foi tema de uma campanha que fizemos na igreja, né? Então, vamos lá, versículo 1. Por isso que eu estou falando que a gente vai conversar bastante no domingo que vem, ó. Versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Eu até vou parar um pouco aqui. Escrevi há pouco, resumidamente, por isso que eu li tudo e fiz aquele resumo, viu, pessoal? Para ficar, né? Para a gente contextualizar. Olha que legal. Então, lá, versículo 3. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus em mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o Evangelho das sondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Bom, vou passar a palavra do pastor, não vou comentar aqui, tem muita coisa para a gente falar domingo que vem. Amém. Então, leiam, porque isso aqui esse estudo de Efésios é muito bacana. Amém, glória a Deus. Seria interessante que cada um pudesse manifestar no capítulo 2 o que nós aprendemos, que lição que nós extraímos, né, do capítulo 2, que é tão profundo, assim também como o 3, né? Então, cada capítulo que a gente encerra, seria interessante alguém dar o seu parecer, o que você aprendeu no capítulo, né? Não é prova também, mas é interessante nós comentarmos, porque às vezes Deus fala comigo de uma forma, fala com o outro de outra forma, né? E junto nós aprendemos.
Vamos ver o que você aprendeu, o que eu aprendi no capítulo 2. Depois vamos passar para o 3, que o Marcelo já disse, né? Não vamos esquecer que hoje o pastor Altair vai estar pregando a palavra de Deus, né? Hoje é o último culto da festividade da nossa igreja, do aniversário da nossa igreja, né? Então, vamos estar presentes lá e vamos convidar pessoas para estar junto conosco. Pai amado, obrigado, Deus, por essa escola bíblica dominical. Obrigado, Pai amado, pela vida do Marcelino, do Edgar. Obrigado por todos que estão participando, Pai, estão aprendendo a Tua palavra. Deus, mas eu peço, aquilo que nós estamos aprendendo, Pai, que nós possamos colocar em prática. Abençoe o dia de hoje, esse domingo seja um domingo de muita bênção, de conquista, de alegria para todos nós. Obrigado por tudo, Pai, eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Amém, amém. Tchau, paz do Senhor. Deus abençoe a Bom dia. todos. Bom dia. Bom dia. Tchau, gente.